Você já pensou que talvez o diabo não precise destruir a sua fé? Talvez baste fazê-la dormir. Dormir um pouco na oração, na vigilância, na consciência. Dormir enquanto você diz: depois eu confesso, depois eu corto isso, depois eu volto. E enquanto todos dormem, o inimigo semeia. Não algo monstruoso logo de cara, algo parecido com trigo. Uma vaidade com cara de zelo, uma preguiça com nome de equilíbrio, uma curiosidade inútil com aparência de informação, uma palavra vaidosa disfarçada de conselho, um desejo de prestígio escondido dentro da própria religião. E quando o campo cresce, você se assusta. De onde veio esse joio? Mas Cristo hoje não coloca uma foice ansiosa na mão. Ele revela que há um inimigo, mas também revela que Deus sabe esperar a colheita. E aqui está a pergunta que corta por dentro. Você quer arrancar o joio dos outros porque ama a verdade? Ou porque tem medo de entrar no silêncio e descobrir que o joio cresceu dentro de você? Santo Arsênio tinha tudo o que muitos desejavam: cultura, prestígio, acesso ao poder, honra diante de homens importantes, mas sua alma ouviu uma pergunta mais profunda. Do que adianta formar príncipes se o próprio coração ainda não foi formado por Deus? Então ele fugiu para o deserto, não por desprezo das pessoas, mas para deixar Deus arrancar dele a vaidade que o barulho protegia. Porque há silêncios que são fuga, mas há silêncios que são bisturi. O Espírito Santo vem em socorro da nossa franqueza, de São Paulo. Mas como ele vai gemer dentro de uma alma que nunca se cala? Como ele vai interceder em uma oração que vive ocupando em se justificar? Hoje, você vai ouvir a história de Santo Arsênio, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão baseado na catena áurea sobre o trigo, o joio, a paciência de Deus e o juízo que virá. Não assista apenas como quem consome o conteúdo religioso. Assista como quem entra no próprio campo diante do Senhor, porque Deus é clemente, mas não é distraído. Ele espera, mas não esquece. Ele dá tempo, mas a colheita chega. E no fim, não bastará ter parecido trigo. Será preciso ter sido trigo. Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 19 de julho de 2026. Hoje, com Santo Arsênio, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão com comentários de santos da igreja para responder diante de Deus. Você é trigo verdadeiro ou apenas parece trigo? História do santo do dia. Santo Arsênio nasceu em Roma em uma família nobre e cristã. Recebeu sólida formação. Foi ordenado clérigo e chegou a viver na corte do imperador Teodósio. Encarregado da educação de seus filhos, tinha cultura, prestígio e acesso ao poder, mas tudo isso não bastava para sua alma. No meio da honra humana, começou a sentir o peso de uma pergunta silenciosa: de que adianta formar príncipes se o próprio coração ainda precisa ser formado por Deus? Em oração, segundo a tradição, ouviu uma voz que lhe dizia para fugir da companhia dos homens e buscar a salvação. Arsênio, então, deixou secretamente a corte, foi ao Egito e pediu para viver entre os monges do deserto. Ali, quem fora respeitado por imperadores precisou aprender a humildade do chão. Ao ser provado, aceitou comer o pão lançado diante dele sem reclamar. Passou a viver em oração, penitência, trabalho e silêncio. Seu maior combate não era contra pessoas, mas contra a própria vaidade. Mesmo quando era procurado por antigos conhecidos da corte, recusava voltar ao brilho que abandonara. Preferia a solidão com Deus à influência diante dos poderosos. Seu silêncio não era desprezo pelos homens, era a guarda do coração, para que a oração não fosse sufocada pelas palavras inúteis. Sua vida nos pergunta: você está deixando o Espírito purificar seu coração em silêncio? Ou ainda cultiva joio das vaidades que o mundo semeou dentro de você? Convertamos-nos da dispersão, da fala vaidosa e da busca de prestígio e aprendamos a pedir ao Espírito um coração silencioso, humilde e totalmente voltado para Deus. São Arsênio, rogai por nós.
Liturgia do dia. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do seu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. A teus filhos deste confortada a esperança que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será interpretado pela Samara e pelo Rodrigo, e não passe por esse momento com pressa, contemple com calma a clemência, a paciência e o perdão do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmão, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos.
Palavra do Senhor. Agora, vamos ao Evangelho. Ouça esta parábola como quem entra no próprio campo diante de Deus. A semente boa, o joio escondido e a colheita que virá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixais crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Você sabe distinguir trigo de joio dentro do próprio coração? É fácil apontar para o campo dos outros. É fácil dizer: ali há erro, ali há pecado, ali há veneno. Mas Cristo hoje não entrega uma foice na sua mão. Ele entrega uma parábola aos seus ouvidos. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. A semente é boa, o semeador é bom, o campo pertence a ele, o mal entra depois. E como entra? Enquanto todos dormiam. Aqui está a primeira acusação do Evangelho. Muito joio não entrou por perseguição aberta, mas por sono espiritual, sono da consciência, sono da oração abandonada, sono de quem diz: depois eu confesso, depois eu corrijo, depois eu corto esse pecado. Depois eu volto. E enquanto você dorme, o inimigo semeia. São João Crisóstomo diz que essa é a invenção do diabo: misturar o erro com a verdade. Ele não planta sempre algo monstruoso, planta algo parecido. O joio se parece com trigo. A mentira se veste de meia-verdade. A vaidade se disfarça de zelo. A tibieza se chama equilíbrio. A covardia se chama prudência.
O diabo raramente começa dizendo odeie Deus. Ele começa dizendo durma um pouco, relaxe a vigilância, não seja tão sério. E quando o trigo cresce, aparece também o joio. Santo Agostinho observa que, quando o homem começa a ser espiritual, passa a perceber os erros. O pecado mais perigoso é aquele que já virou paisagem dentro de nós. Só quando a luz cresce é que a alma enxerga a erva falsa misturada no campo. Por isso os servos perguntam: Senhor, não semeastes boa semente? De onde veio então o joio? Essa pergunta é nossa. Se Deus é bom, de onde veio essa confusão? Se a igreja é santa, por que há pecado? Se eu fui batizado, por que ainda há lama dentro de mim? A resposta de Cristo é clara. Foi algum inimigo que fez isso. O mal não é ilusão. O diabo não é metáfora psicológica. Há um inimigo. São Jerônimo diz que ele é chamado inimigo porque deixou de pertencer a Deus. Crisóstomo acrescenta que seus ataques contra nós nascem de uma inimizade contra Deus. Ele odeia em você aquilo que recorda a Deus. Mas veja a tentação dos servos. Queres que vamos arrancar o joio? Parece zelo, parece coragem, parece pureza, mas o dono responde: não. Não porque o joio seja bom, não porque o mal deve ser tolerado como virtude, mas porque arrancando o joio antes da hora, pode arrancar-se também o trigo. São Jerônimo adverte: não devemos cortar precipitadamente um irmão, pois quem hoje está corrompido por erro, amanhã pode defender a verdade. E Santo Agostinho vai mais fundo. Muitos que parecem joio podem tornar-se trigo. Que golpe contra os juízes apressados! Quantas almas nós já jogaríamos no fogo se Deus nos entregasse a foice? Quantas pessoas que hoje são santas teriam sido arrancadas por nosso rigor impaciente quando ainda eram confusas, feridas, soberbas ou perdidas? Mas cuidado! Isso não é licença para dormir. Rábano Mauro faz da parábola uma escola inteira. Quando Cristo semeia a boa semente, mostra a boa vontade dos eleitos. Quando o inimigo vem, exige vigilância. Quando o joio cresce, recomenda a paciência. Quando manda esperar, ensina longanimidade. Quando fala do fogo, proclama justiça. A paciência de Deus não é cumplicidade com o mal. É tempo de conversão. A primeira leitura explica o coração do semeador. Deus domina a própria força, julga com clemência e dá aos pecadores a confortadora esperança do perdão. Ele poderia arrancar, queimar, separar, mas governa com consideração, porque sua força não é nervosismo, sua justiça não é descontrole, sua paciência não é fraqueza. E nós, que somos pó, queremos julgar como trovão. O Salmo canta: vós sois bom, sois clemente e fiel. A clemência de Deus é o intervalo entre o pecado e o juízo, mas intervalo não é eternidade. E é aqui que Santo Arsênio entra como uma lâmina silenciosa. Ele viveu na corte de Teodósio, cercado de cultura, prestígio e poder. Educava príncipes. Tinha aquilo que tantos chamariam de bênção: influência, honra, inteligência reconhecida, mas percebeu que o campo do próprio coração precisava ser cultivado por Deus. Do que adianta formar príncipes se o próprio coração está cheio de joio? Arsênio ouviu o chamado a fugir da companhia dos homens para buscar a salvação. Foi ao deserto, aceitou humilhações, silêncio, penitência, trabalho e oração. O combate dele não era contra pessoas, como se todos os outros fossem joio. Era contra a vaidade que o mundo semeava dentro dele. Esse é o ponto que nós evitamos. Muitos querem fugir das pessoas para não amar. Arsênio fugiu para aprender a pertencer só a Deus. Muitos querem silêncio para alimentar o orgulho. Arsênio escolheu silêncio para matar o orgulho. Muitos dizem: o mundo está cheio de joio, enquanto carregam uma plantação de vaidade no peito. Você quer arrancar o joio do mundo, mas deixa
o seu crescer em paz? São Jerônimo diz: não durma aquele que está colocado sobre a igreja. Podemos aplicar isso também aos pais e catequistas. Vigiar não é esmagar. Corrigir não é humilhar. Santo Agostinho lembra que a correção deve ser feita com ternura, não para erradicar, mas para corrigir. É difícil, não é? Discernir entre paciência e omissão, entre firmeza e crueldade, entre zelo e soberba. Por isso, São Paulo diz que não sabemos o que pedir nem como pedir. Precisamos do Espírito, que intercede em nós com gemidos inefáveis. A alma sem o Espírito transforma a foice em arma de vaidade ou joga a foice fora por medo de conflito. Depois do joio, Cristo fala da mostarda e do fermento. São Gregório Magno vê na mostarda o próprio Cristo. Grão quando morreu, árvore quando ressuscitou. Santo Hilário diz que sua força aparece quando é esmagada. Eis a lógica de Deus. O reino cresce pequeno, escondido, ferido e sepultado. Você despreza começos pequenos? Uma confissão, 10 minutos de oração, um silêncio guardado, um pecado cortado, um não à vaidade. Parece pouco, mas a semente do reino carrega o poder de Deus. Santo Arsênio tornou-se grande porque aceitou ficar pequeno. Deixou o palácio para o deserto, a palavra influente para o silêncio fecundo, o brilho da corte para o trabalho escondido. O grão de mostarda não faz propaganda de si mesmo, ele cresce. E o fermento? São João Crisóstomo diz que, como o fermento transforma a farinha, assim a pregação transformaria o mundo. Rábano Mauro lê esse fermento como o amor implantado na mente até transformar toda a alma. O joio entra pela negligência, o fermento cresce pela fidelidade. O joio imita por fora, a graça transforma por dentro. Você tem fermento evangélico ou apenas aparência de trigo? Porque o final não será aparência. Cristo explica tudo em casa, aos discípulos que perguntam. São João Crisóstomo nota que a multidão ouviu parábolas, mas não perguntou. Os escribas não seguiam Jesus para aprender, seguiam para capturá-lo em algumas palavras. Já os discípulos entram em casa e dizem: explica-nos. Pare de ouvir como a multidão curiosa. Entre na casa, pergunte, reze, estude, procure direção. Não fique na praia da religião, ouvindo sons bonitos, sem se deixar instruir. Cristo então revela: a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Não há neutralidade eterna. No fim, não seremos avaliados pelos rótulos que demos a nós mesmos, mas pelo fruto que carregamos. E vem a frase que o nosso tempo tenta apagar: a fornalha de fogo, choro e ranger de dentes. São Jerônimo diz que hereges e hipócritas serão consumidos no fogo eterno, enquanto os santos serão recolhidos às moradas celestes. Rábano Mauro, porém, faz uma distinção que salva da dureza. Cristo fala dos que praticam a iniquidade, não dos que a praticam e se arrependeram. Não é o pecado confessado e abandonado que será lançado no fogo, é a obstinação. Então, enquanto há tempo, torne-se trigo. Não diga, sou joio mesmo. Não faça da queda uma identidade. Não faça da ferida uma desculpa. Não faça da vaidade um estilo. Não faça do silêncio de Deus uma permissão para continuar. A colheita virá. A paciência que hoje te espera será a justiça que amanhã te separará. E aos justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esse brilho não nasce da autopromoção, nasce do fogo interior da graça. Arsênio brilhou porque deixou Deus apagar nele a fumaça da vaidade. Calou-se para que o Espírito gemesse nele e aceitou ser trigo amadurecido no deserto. Hoje, peça isso: Senhor, mostra-me o joio que eu protejo. Mostra-me a mentira parecida com a verdade.
Mostra-me onde dormir. Ensina-me a vigiar sem crueldade, corrigir sem orgulho, esperar sem omissão, amar sem ingenuidade, calar sem covardia e falar sem vaidade. Fuja, se for preciso, como Arsênio. Fuja do barulho que alimenta sua soberba e da palavra inútil que espalha sementes do inimigo. Mas não fuja da conversão. O fermento ainda pode transformar. O joio ainda pode ser abandonado. O trigo ainda pode amadurecer. Mas a colheita virá. Quem tem ouvidos, ouça. Novamente, São Arsênio, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a olhar para o próprio campo diante de Deus, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente: Senhor, faz de mim trigo verdadeiro. E compartilhe esse vídeo com alguém que precise despertar da fé adormecida e voltar à vigilância antes da colheita. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.